Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 7 de março de 2024, terceira semana da Quaresma, quinta-feira, cor litúrgica roxo. Queremos oferecer a Deus todos os pedidos de oração, todas aquelas pessoas que confiam na nossa intercessão, pedindo a Deus cura física, libertação do espírito, que a proteção da família, pedindo ao Senhor que guarde os recursos financeiros, Senhor, desta casa. Pedimos, Senhor, para que o Senhor se manifeste em poder e graça na conversão dos filhos, na condução do casamento, pedindo a Deus, Senhor, todo tipo de libertação. Tudo isso pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Santo do dia, Santas Perpétua e Felicidade, mártires do século II, protetora das grávidas. Então, a virada do século II para o século III, norte da África, perseguição dos romanos à religião cristã, né? E essas duas jovens, elas são perseguidas, jogadas em um buraco muito escuro, uma grávida e outra com um neném pequenininho ainda. Deus Todo-Poderoso, que destes às mártires Santas Perpétua e Felicidade a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes na fé, como elas e todos aqueles não hesitaram em morrer por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Interessante que eles tentaram fazer com que a morte dela fosse um espetáculo, né? Aquela forma dos romanos, colocaram elas numa arena e liberaram vários animais selvagens, touros, vacas selvagens, para que elas morressem pisoteadas e tudo mais. Elas conseguem sobreviver a esta cena, imediatamente são então decapitadas, são martirizadas. E elas têm essa consciência de que estavam morrendo por serem cristãs, católicas, né, por defender a Igreja de Roma, por defender o Cristo Senhor, a Igreja que surge da vontade de Deus. Que isso nos dê esperanças, né, na nossa Igreja, para que a Igreja seja a mesma ontem e hoje e sempre será até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses tempos, também oramos a Deus que surjam também mais pessoas como Perpétua e Felicidade, que tenham a capacidade, a vontade de servir ao Senhor. São leigas, eram leigas como nós, como eu e você, leigos. Elas não eram nenhum tipo de mulheres consagradas, freiras, nada. Pessoas como nós, que testemunharam e deram a sua vida por Cristo Jesus e nos traz até os dias de hoje a vontade e a esperança de ser igreja em Cristo Jesus. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Primeira leitura está em Jeremias, capítulo 7, de 23 a 28. Leitura do livro do profeta Jeremias. Incrível como ele coloca ir para frente ou ir para trás. Para frente é prosperar, caminhar para trás, né, em relação à fé e à ordem do Senhor, as leis do Senhor, seria justamente não prosperar e, ao contrário, levar a sua casa à ruína. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouve a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então é isso que o Senhor fala para a nossa família. Ouve a minha voz, assim sereis a minha família, né? E seguir adiante por todo o caminho que eu vos indicar para seres felizes. Seguir adiante, caminhar com Jesus, ir para frente. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito,
até o dia de hoje, a todos enviei meus servos, profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas as coisas, eles não te escutarão, e se chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Há a impressão que Jeremias está falando para aquela época, né? Para ali, para aquele povo que em seguida seria deportado pela desobediência, destruído tudo que possuía, sem honra, sem nada, vão ficar como escravos novamente em uma nação diferente, né? Tudo destruído ao redor, mas parece que Jeremias está falando somente para aquele tempo cronológico, mas não, ele está falando para nós agora. Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. É isso que está acontecendo também nos nossos dias. Muitos são os jovens, as crianças e jovens que estão perdendo a fé, né? Muitos são os pais que estão vacilando na fé também, em desonra aos seus pais, as avós e bisavós e toda uma descendência que sofreram a exemplo de Santa Perpétua e Felicidade, que nos mostra aí como é que foi o sofrimento das gerações anteriores. Também no Brasil, nós temos aí perseguições religiosas também, passaram também por graves ameaças, mas na hora que chega na nossa hora, a nossa geração, de dar o testemunho de fé, muitos de nós estão vacilando. E as crianças, jovens, estão se perdendo na referência da fé. Para isso existem as festas litúrgicas, toda a concentração na igreja, toda a validade. Por isso que acontece diante do Senhor Eucarístico, pelo menos uma vez por semana, a necessidade de reunirmos e dar o exemplo aos nossos filhos de como a fé, a esperança, a caridade nos leva a Cristo e nos transforma como homens e mulheres diferenciados, que foram gerados por Deus para caminhar para frente, né? E não para trás. Então, que essa santa palavra possa nos animar e possa criar em nós um espírito novo, renovado em Jesus Cristo, para que sejamos testemunho deste amor que nos liberta. Queremos ser o vosso povo, queremos consagrar a nossa família a Ti, Senhor Jesus. Amém. O salmo de hoje, o Salmo 94, fala: Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhamos como louvores, e com cantos de alegria celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Responsório, Salmo 94. Evangelho está em Lucas, capítulo 1, de 14 a 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios,
vossos filhos os expulsam, por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Então, neste caso, se é pelo reino de Deus e eles falam que é por Beelzebu, eles estão praticando um pecado imperdoável, né? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura do qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, não está contra mim. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos traz que estar com Jesus também nos traz é necessário um ato de coragem. Assim como Santas Perpétua e Felicidade, já aí no fim do século II, início do século III, elas deram esse testemunho, né, com as suas vidas do amor a Jesus Cristo. Assim também o Evangelho de hoje nos traz esta realidade. Muitos vão atribuir à igreja o que ela faz a Beelzebu, a Cristo, aos demônios, né? Querendo comparar, querendo destruir a igreja que se mantém firme século a século. Há um grande esforço mundial para destruir a Santa Igreja de Jesus Cristo. Mas nós, agora revestidos pelo poder do Espírito Santo, principalmente nesse tempo de Quaresma, somos aquele povo escolhido pelo Senhor para orar, para interceder, para colocar a igreja diante de Deus, para colocar os santos padres diante de Deus, os bispos, papas, todos aqueles que lideram a Santa Igreja de Jesus, porque esta investida, assim como investiram diante do próprio Cristo, né? Ora, dai-nos um sinal. É por Beelzebu que está expulsando este demônio, ou que expulsa os demônios. Então, que nós possamos testemunhar, porque é pelo dedo de Deus que a igreja se mantém firme, é pela ação do Senhor que a igreja proclama e converte corações a Cristo. Queremos estar contigo, Jesus, né? Queremos recolher contigo, Jesus, como igreja, como batizados, para dar o testemunho de vossa graça através da Santa Igreja e de nossas famílias. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais, através do seu WhatsApp, do Facebook ou do YouTube. Multiplique esta pregação para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.